A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou falar aqui sobre politeísmo e monoteísmo. Assunto de teologia. Politeísmo significa vários deuses. Politeísmo significa vários deuses. E monoteísmo significa um só Deus. Vamos trazer isso para o cristianismo, de modo de teologia, né? Trazer isso para o cristianismo, o politeísmo e o monoteísmo para o lado cristianismo. O politeísmo para o lado cristianismo. Iavé, que é Jeová. Iavé significa Jeová. Jeová significa Iavé. Iavé, ele é uma divindade? Pergunte seus pastores e pergunte seus teólogos. Se Iavé, que é Jeová, ele é uma divindade, eles vão dizer que é. Se Iavé é uma divindade, ele é Deus. Porque o que é divindade? Divindade significa Deus. O que é divindade? Divindade significa Deus. E Deus significa divindade. Se Yahvé, que é Jeová, é uma divindade, então ele é Deus. Agora vamos passar para Cristo. Cristo também é uma divindade? Pergunta a seu pastor e a seus teólogos. Se Cristo ele é uma divindade, ele também é um Deus. Se Cristo é uma divindade, ele também é um Deus. Agora, se o Espírito Santo também, ele é uma divindade também, aí também já é outro Deus. Se o Espírito Santo é uma divindade, é outro Deus. Agora sim, monoteísmo significa uma só divindade. Se você for um monoteísta, você vai ter que anular 3 deuses desse. Você vai ter que anular duas divindades dessas para poder chegar a ser uma só divindade. Você não pode carregar 3 divindades, botar 3 divindades. Você não pode carregar 3 divindades, botando 3 divindades como se fosse só uma divindade e ao mesmo tempo 3 divindades. Não existe essa de 3 divindades só ser uma divindade. E uma divindade ao mesmo tempo ser 3 divindades. Não existe essa. Ou é 3 divindades ou é uma divindade. Ou é uma divindade ou é 3 divindades. Porque 3 divindades para uma divindade não existe essa. Ou é 3 divindades ou é uma divindade. Para poder chegar ao monoteísmo, tem que anular Cristo, a divindade de Cristo, e tem que anular a divindade do Espírito Santo. Para poder ficar só com uma divindade, que é a divindade de Jeová, que é Yahvé. Aí fica só uma divindade, fica só um Deus. Anulando a divindade de Cristo, que é Cristo sendo Deus, e anulando a divindade do Espírito Santo, que o Espírito Santo também sendo Deus. Aí fica assim o quê? Uma só divindade, que é Yahvé, que é Jeová. Aí fica o quê? Monoteísmo. Agora o quê? Se eu tô do lado do politeísmo, três divindades. Se eu estou do lado do politeísmo, que é 3 divindades, politeísmo também pode ser mais do que um Deus. Mas eu estou falando aqui do lado do cristianismo, puxando o politeísmo para o lado do cristianismo, de forma teologicamente. Puxando o politeísmo para o lado do cristianismo, de forma teologicamente. Então o que? Politeísmo, 3 divindades, Yahvé, que é Jeová, o Espírito Santo e o Cristo. Yahvé, Deus, uma divindade. Espírito Santo, Deus, outra divindade. Jesus,
Cristo, outra divindade, outro Deus. Três divindades, três Deus. Então são o quê? Deuses. Três deuses. São o quê? Politeísmo. Deuses. Politeísmo, deuses. Cabe certinho para os três. Agora, monoteísmo, você vai ter que anular duas divindades dessas. Ou anular Jeová, ou anular Cristo, para ficar só com o Espírito Santo, que é uma divindade, ou anular o Espírito Santo e Jeová para ficar só com Cristo, que é uma divindade, ou você faz qualquer como você seja, como você queira fazer, para poder ficar só com uma divindade. Agora ficar com duas divindades, agora você ficar com duas divindades, agora você ficar com três divindades e dizer que as três divindades são um só Deus, você está se contradizendo. Você está se contradizendo. Por que você está se contradizendo? Porque você está pegando três deuses e está botando em um só. Você está pegando três divindades e está botando em uma só divindade. E está ao mesmo tempo pegando uma divindade e botando em três divindades. Você está se contradizendo. Você está se quebrando todinho. Você está se quebrando todinho aí. Você está se quebrando todinho. Agora, quando você pega três divindades e bota do jeito certo para deuses, politeísmo, quando pega assim monoteísmo e fica quando você pega monoteísmo e pega três divindades para uma divindade só, você se quebra todinho aí. Pergunta esse assunto a seus teólogos, a seus pastores, e eles vão fazer um resumo lá para vocês. E vocês vão achar bom no resumo deles. E você pega esse vídeo e passa para eles também, para saber o que é que ele diz desse assunto. Eu queria estar na hora para debater com o seu professor de teologia, eu queria estar na hora para debater com seus pastores. Mas provavelmente a gente só se encontra em redes sociais. Se o seu pastor, se você entregar meu canal se você entregar meu canal do YouTube para o seu pastor, para o seu professor de teologia, para ele ir lá no meu privado, do meu canal do YouTube, do meu canal do Kawaii, ir lá no privado, lá no chat, lá nos comentários, né? Ir lá nos comentários e começar a botar coisa lá, eu vou responder com muito orgulho. Porque o que? Monoteísmo é uma só divindade, é um só Deus. Monoteísmo é uma só divindade, um só Deus. Não existe três deuses para monoteísmo. Monoteísmo significa uma só divindade. O que significa a palavra monoteísmo? O que significa a palavra monoteísmo? Uma só divindade, um só Deus. O que significa a palavra monoteísmo? Uma só divindade, um só Deus. O que significa a palavra politeísmo? Mais do que um Deus. Repito de novo, o que significa a palavra politeísmo? Mais do que um Deus. Então, se monoteísmo significa uma só divindade, um só Deus, o que você está fazendo botando três divindades aí, três deuses, para ser uma só divindade? Você tem que arrancar duas divindades dessa, excluir duas divindades, anular duas divindades dessa para ficar só uma divindade, ok?